O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, reuniu-se grande multidão e de todas as cidades iam ter com Jesus. Então, ele contou esta parábola. O semeador saiu para semear a sua semente. Enquanto semeava, uma parte caiu à beira do caminho, foi pisada e os pássaros do céu a comeram. Outra parte caiu sobre pedra, brotou e secou, porque não havia umidade. Outra parte caiu no meio de espinhos. Os espinhos cresceram juntos e a sufocaram. Outra parte caiu em terra boa, brotou e deu fruto 100 por 1. Dizendo isso, Jesus exclamou: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Os discípulos lhe perguntaram o significado dessa parábola. Jesus respondeu: a vós foi dado conhecer os mistérios do reino de Deus, mas aos outros só por meio de parábolas, para que olhando não vejam e ouvindo não compreendam. A parábola quer dizer o seguinte: a semente é a palavra de Deus. Os que estão à beira do caminho são aqueles que ouviram, mas depois vem o diabo e tira a palavra do coração deles, para que não acreditem e não se salvem. Os que estão sobre a pedra são aqueles que, ouvindo, acolhem a palavra com alegria, mas eles não têm raiz. Por um momento acreditam, mas na hora da tentação voltam atrás. Aquele que caiu entre os espinhos são os que ouvem, mas com o passar do tempo são sufocados pelas preocupações, pelas riquezas e pelos prazeres da vida e não chegam a amadurecer. E o que caiu em terra boa são aqueles que, ouvindo com coração bom e generoso, conservam a palavra e dão fruto na perseverança. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Que a santa palavra do Evangelho perdoe os nossos pecados, nos conduza nesta vida para a vida eterna e nos façam homens e mulheres capazes de compreender que a palavra de Deus, que a Sagrada Escritura é a grande riqueza, é o grande dom que Deus ofereceu para nós. A sua palavra é eterna, Ele é caminho, verdade e vida. Meu querido irmão, minha querida irmã, o próprio Evangelho está aqui explicando o significado desta parábola. A parábola quer dizer o seguinte: os que estão à beira do caminho são aqueles que ouvem, mas depois vem o diabo, tira deles a palavra. Os que estão sobre a pedra são aqueles que, ouvindo, acolhem com alegria, mas eles não têm raiz. Por um momento acredita, mas depois vem a tentação, abandona. Aquele que caiu entre os espinhos são os que ouvem, mas com o passar do tempo são sufocados pelas preocupações, esquecem as palavras. E o que caiu em terra boa são aqueles que, ouvindo com o coração, coloca a palavra em prática. E assim deve ser eu, assim deve ser você, assim deve ser cada um de nós. Colocar a palavra de Deus em prática, ouvir a sua palavra e vivê-la no dia a dia, amém? Que assim seja, amém.